Meus alunos, boa noite. Mais uma vez, mais um encontro com vocês. E agora, para conversarmos a respeito da unidade 3, Educação Tecnológica, dentro da disciplina Tecnologias Educacionais, de autoria da Débora Cristina. Ela é nossa colega e escreveu brilhantemente a respeito de educação tecnológica e gostaria que vocês entendessem mais um pouco o raciocínio que ela imprime a essa unidade 3. Ela vai fazer um retrospecto bastante interessante a respeito da educação, o que é educação, a respeito da tecnologia e como a educação tecnológica se insere hoje para o estudante, para todas as pessoas que dependem da educação tecnológica como instrumento de formação, de capacitação. Também a Débora vai fazer uma síntese, que na verdade não é bem uma síntese, mas um apanhado bastante interessante da legislação, que dá suporte para a educação tecnológica no Brasil. Vai fazer um retrospecto histórico de como a educação tecnológica nasceu, como ela está hoje e como ela se vincula à nossa empregabilidade. Então vocês já podem ver aí que educação tecnológica ela tem uma ampla aplicabilidade e uma ampla conceitualização. Mas como opção de autor, ela trouxe algumas definições interessantes para nós a respeito da educação. Educação, segundo Grispum, que é um autor que ela gosta bastante, que ela utiliza nesse material, a educação é considerada como uma prática social, portanto, uma prática que se realiza num tempo histórico determinado, com características ideológicas específicas e voltadas para a subjetividade. Interessante que Grispum vai falar da utilidade da educação dentro das nossas práticas sociais e como a educação, fazendo já uma outra leitura vinculada a algumas coisas que nós já estudamos, como a educação ela amansa o ser humano, como a educação humaniza o ser humano. Vejam bem que estou dizendo aqui de alguma coisa da ordem de tirar o ser humano do campo do animal. Não é porque eu nasci ser humano que eu sou considerada uma pessoa humana. Existem diferenças aí. E a educação faz isso conosco. A gente se torna um humano humanizado por meio da educação. Agora, o que isso tem a ver com a tecnologia? E vocês verão que tem muito a ver quando a Débora vai colocar aqui a relação bem específica e bem definida entre educação e tecnologia, nas palavras de Grispum. Ele diz que a tecnologia deve ser tratada no contexto das relações sociais e dentro do seu desenvolvimento histórico. Então, a tecnologia ou a educação relacionada à tecnologia ou esse conceito amplo de educação tecnológica veio com uma missão muito importante para todos nós que somos seres humanos. A educação tecnológica veio para, segundo, e aí a gente vai fazer um confronto, uma comparação aqui com o MEC, o que o MEC fala, o que o MEC define, e se isso realmente acontece na nossa prática. A gente tem que fazer esse movimento todos os dias, porque eu tenho batido sempre nessa tecla de que a lei é muito boa. A implementação da lei, ela já é meio complicada. Por quê? Porque a educação ela tem um viés subjetivo. E quando a gente fala de educação tecnológica, de acordo com o MEC, olha que interessante,
educação tecnológica é uma vertente da educação voltada para a formação de profissionais em todos os níveis de ensino e para todos os setores da economia, aptos ao ingresso imediato no mercado de trabalho. A educação tecnológica assume, assim, um papel que ultrapassa as fronteiras legais das normas e procedimentos a que está sujeita, como vertente do sistema educativo, indo até outros campos legais, que cobrem setores de produção, da ciência e da tecnologia, como a capacitação da mão de obra, das relações de trabalho e outros, exigidos pelos avanços tecnológicos, sociais e econômicos que têm a ver com o desenvolvimento. No entanto, em confronto ou em comparação com essa definição do MEC sobre o que é educação tecnológica, Grispum vai nos afirmar que, olha que interessante, quando eu falei lá em cima a respeito da humanização do humano, Grispum vem nos ajudar nesse raciocínio, dizendo que educação tecnológica está relacionada à formação do indivíduo para viver na era da tecnologia de uma forma mais crítica, mais humana, ou à aquisição de conhecimentos necessários à formação profissional, tanto geral como específica, assim como as questões mais contextuais da tecnologia, envolvendo tanto a invenção como a inovação tecnológica. Gente, o que isso aqui significa? Vou contar para vocês. Nós estamos aqui no ensino, numa educação à distância. Nós estamos aqui mediados pela tecnologia, mediados pelos instrumentos, pelas ferramentas tecnológicas. A gente poderia supor que essa intermediação entre mim, professora, e vocês, meus alunos, essa intermediação, ela é danosa, ela é medonha. Por quê? Ela interrompe o nosso processo de conhecimento um do outro, o nosso processo de olho no olho, o nosso processo de entender o que passa no pensamento da outra pessoa. No entanto, eu posso garantir para vocês, como professora do ensino à distância, professora da educação à distância, que é justamente o contrário, ou em inúmeras situações com as quais eu já me deparei, a tecnologia, olha que interessante, a inovação tecnológica, ela veio para agregar a formação profissional, tanto em termos específicos quanto em termos gerais. Ela veio para agregar conhecimento para nós. Então hoje nós não conseguimos conceber um pedagogo que não tenha formação, ou não tenha conhecimento, ou não tenha noções de tecnologia, de como se aplica a tecnologia dentro da sala de aula, como os recursos tecnológicos impactam na prática profissional dele ou na prática do processo de ensino-aprendizagem. Nós já falamos em unidades anteriores que nós estamos lidando aí com os nativos digitais e que nós, professores da década de 60 como eu sou uma imigrante digital. No entanto, se eu me coloco na situação de aprendiz e de incorporar à minha profissão essa humanização a que se propõe a educação tecnológica, a minha prática pedagógica já é completamente diferente daquele professor que utiliza o recurso somente por usar o recurso. É como eu utilizar o computador e o PowerPoint simplesmente para dar uma aula maravilhosa, sendo que eu afirmo categoricamente para vocês que nós somos mediados pela tecnologia e é o uso que nós fazemos dessa tecnologia que vai marcar,
que vai delimitar a nossa prática pedagógica como positiva ou como não tão positiva para o aluno que está, seja do lado de cada tela ou esteja na mesma sala de aula que o professor. Nesse sentido, eu quero mostrar para vocês a diferença que um outro autor que a gente gosta bastante de estudar, que é Oliveira, será feita aqui uma diferenciação entre educação profissionalizante e educação tecnológica. A educação profissionalizante, obviamente, ela está voltada tão somente para o treinamento desse trabalhador, para o desempenho das técnicas e para a reprodução e a utilização dessas técnicas no mercado de trabalho ou no setor produtivo de bens e serviços. A educação tecnológica já é diferente. Ela tem por objetivo fazer com que esse mesmo trabalhador que está lá no setor produtivo, nos processos produtivos de bens e serviços, ele tenha o compromisso de dominar os processos físicos e organizacionais ligados aos arranjos materiais sociais e que ele se aproprie desse conhecimento para quê? Para fazer a atividade dele como algo mais humano, seja no local de trabalho, na escola, na igreja, no clube, no sindicato, onde ele estiver e que tem um processo de ensino-aprendizagem, essa atividade humana deve ser permeada pela educação tecnológica nesse mundão nosso que é rodeado e dominado pela tecnologia. Então, para encerrar aqui, eu penso que vocês devem se aprofundar bastante nessa unidade número 3. Grispum vai trazer para nós o conceito de educação tecnológica como uma educação que vai transformar e vai inovar as práticas educacionais. Aconteçam elas onde estiverem acontecendo. E ela se situa, também aqui Bastos nos falando, ela se situa ao mesmo tempo no âmbito da educação e qualificação, da ciência e tecnologia, do trabalho e produção, como processo interdependente na compreensão e construção desse progresso social que a gente tem buscado tanto e que está carente na nossa convivência social. Então vejam que o papel da educação tecnológica vai muito além do simples adestramento de uma pessoa para o exercício técnico de uma profissão. E aí a nossa autora, a Débora, vai buscar na resolução do Conselho Nacional o que é a educação profissional. Aí no artigo número 1, vocês verão as várias definições para a educação profissional no nível básico, no nível técnico e no nível tecnológico. Quando é que nós podemos dizer que o nosso aluno trabalhador, ele está fazendo uma educação, cursando uma educação profissional no nível básico? O artigo 3 vai nos mostrar toda essa diferenciação. Ela vai nos mostrar também, a Débora, a nossa autora, um retrospecto bastante interessante da educação profissional do Brasil, desde quando ela começou, e tem os anos que vocês poderão verificar que é muito interessante como que a educação profissional ela está vinculada a um momento social, um momento histórico, um momento econômico brasileiro, quando se requeria de um trabalhador competências e habilidades específicas para aquele momento do Brasil. Então, por exemplo, aqui em 1978,
foram criados os Centros Federais de Educação Tecnológica. E eles estão vigentes hoje com outro nome, os Institutos, né, de Educação Tecnológica. Em 78, com o mesmo objetivo, mas aqui com um nome diferente. Se vocês verificarem, são os nossos Cefetes, né? Só que agora o Cefet com uma nova postura, um novo posicionamento muito voltado para a tecnologia e como essa tecnologia pode ser utilizada para a inovação e para trazer bem-estar, trazer conforto, gerar também uma expansão econômica, como atividade econômica e que faça a inclusão dos trabalhadores no processo produtivo e no processo educacional. É isso que a educação tecnológica faz. É esse o papel dela em última instância. Na verdade, a educação profissional hoje, ela está além de ser uma política assistencialista. Ela tem de fato o papel de incluir socialmente, incluir financeiramente, incluir economicamente um trabalhador no mercado de trabalho com uma visão crítica a respeito da vida dele, a respeito da passagem dele por esse mundo e o que é que ele entende como educação, como tecnologia, como vida e como trabalho. Tudo isso é discutido dentro da educação profissional. E vocês podem também acompanhar nessa unidade a legislação específica para a educação tecnológica. E a título de curiosidade de legislação, vocês podem consultar também a Lei 11.892 de dezembro de 2008, que ela institui a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, cria os Institutos Federais de Educação, que eu acabei de falar, que teve a sementinha lá em 1978, e podem acessar esse link aí, ó, do Planalto, o ato de 2007. Com relação à legislação básica da graduação tecnológica, é muito interessante que vocês tenham acesso e conhecimento como pedagogos, porque vocês poderão atuar especificamente em escolas de educação básica que tenham esse viés formador profissional. Mas a gente não quer só o trabalhador técnico, a gente quer esse trabalhador crítico e reflexivo a respeito da própria vida. E é isso que a educação profissional se propõe a fazer. Também gostaria que vocês colocassem bastante atenção nas características da educação tecnológica com relação ao que ela pretende. Ela não impõe o ensino de novas tecnologias, mas ela quer que os alunos, que quem utiliza a educação tecnológica como instrumento de inclusão, saiba utilizar corretamente e que possa interpretar todo esse conhecimento à luz de algumas teorias. A educação tecnológica também pretende levantar relações que estejam vinculadas a valores pertinentes a esse momento de mudança que nós vivemos, sobretudo na dimensão ética. Vejam bem, nós falando de ética aqui na tecnologia. É uma discussão interessante e que nós temos que nos posicionar com relação ao que é ético ou não na atuação do professor que mexe com
a educação tecnológica. E agora vocês podem entender muito a respeito dos vários programas governamentais voltados especificamente para a área da profissionalização. Nós temos aí o Pronatec, que é o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e ao Emprego. Nós temos também o Programa de Expansão da Rede Federal de Educação Profissional. Nós temos um programa muito conhecido também, que é a Rede ETEC Brasil, Programa Brasil Profissionalizado, o PROEJA, na modalidade Educação de Jovens e Adultos, que tem um viés bastante interessante da profissionalização de jovens e adultos que não tiveram a oportunidade na idade certa de frequentar o ensino formal. E aí também, a título de curiosidade, o 5S, que é o SENAC, o SESI, o SESC e o SENAI, e agora também o sistema FIENG, né, que está aqui junto com o FEComércio. Os 4S, né, desculpa, é o sistema S, SESC, SENAI, SESC, SESI, SENAI e SENAC, e essas 4 entidades são congregadas no esforço da educação tecnológica e da educação profissional. E caminhando agora de fato para o finalzinho, vejam por gentileza essa reportagem colocada na teoria na prática. É uma discussão que hoje é bem polêmica, mas que à época nos ajudou no entendimento de qual caminho que a gente poderia seguir com relação à educação profissional e tecnológica naquele momento histórico, quando o governo Lula colocou as suas atenções para essa modalidade de educação. Qualquer dúvida, galera, por gentileza, recorram ao fórum, deixem lá as suas dúvidas, que eu terei maior prazer em responder a todas, tá ok? Principalmente no que for relacionado à educação tecnológica, que é o nosso foco. Espero que vocês gostem dessa aula e leiam, por gentileza, com bastante atenção. Por quê? Porque ela é o nosso foco das próximas avaliações. Meu abraço para vocês e vejo vocês no fórum. Vou disponibilizar essa aula agora no YouTube, tá ok? Meu beijo, tchau.